Brasil é um dos maiores centros de diversidade genética no mundo. Nesse contexto, o bioma cerrado destaca-se como a savana de maior biodiversidade em espécies vegetais no mundo. Nesse bioma já foram registradas mais de 12 mil espécies de plantas vasculares, as quais têm uma ampla utilização, seja na medicina, seja na alimentação e seja como ornamental ou melífera. Os araçazeiros, que tem uma ampla distribuição no território brasileiro, pertence ao gênero Physidium, que é originário da América tropical e subtropical e é constituído de cerca de 100 espécies de árvores e arbustos. São considerados os centros de diversidade desse gênero o Brasil, o Peru, a Venezuela, as Guianas e o oeste das Índias. Dentre as 100 espécies relatadas para o gênero, o Physidium guaiava, a goiabeira, é a mais estudada e cultivada. Porém, destacam-se também os araçazeiros, uma vez que possuem frutos de sabor exótico e de elevado teor de vitamina C. Os araçazeiros possuem um grande potencial de exploração ainda para diversos fins e ainda podem ser mais profundamente explorados comercialmente como uma frutífera, aumentando a diversificação. Os frutos do araçá são consumidos e são utilizados para o preparo de doces, compotas, sucos, sorvetes, licores e geleias. Eles são ricos em vitamina C e possuem elevado teor de nutrientes e baixo teor calórico. A indústria farmacêutica também tem sido atraída por essas frutíferas nativas pela riqueza em vitaminas e pelo potencial de antioxidantes. A sua raiz é muito utilizada pelo seu potencial diurético, a sua madeira para diversos fins e a planta ainda pode ser utilizada para a finalidade ornamental. Para comercialização, os frutos são acondicionados em caixas de madeira e distribuídos em mercados populares. Mas, no Nordeste, o fruto já tem sido levado e comercializado em lojas de grandes redes de supermercados em bandejas. Porém, essa exploração da cultura ainda é pelo extrativismo e o produto ainda chega muitas vezes ao consumidor final fora dos padrões. São raros os estudos tratando sobre a biologia floral e reprodutiva de espécies da família Myrtaceae, especialmente do gênero Physidium. Nesse vídeo, nós vamos tratar da espécie Physidium cinereum, conhecido popularmente como araçá do campo ou araçá cinzento, que se distribui por diversos estrados brasileiros. A planta é um arbusto caducifólio com menos de 2 metros de altura. As suas flores são axilares, hermafroditas e geralmente se apresentam em número de 2 a 4 e formam-se de agosto a novembro. As suas folhas são cartáceas com 4 a 6 centímetros de comprimento. O cálice é formado por 5 lóbulos fundidos que vão se rasgar no momento da pré-antese. Nesse momento, eles medem de 2 a 3 milímetros e posteriormente vão ficar côncavos sobre o ovário. A corola é formada de 5 pétalas delgadas de coloração branca, obovadas, que medem de 0,8 a 1,4 centímetros de comprimento. Possui ovário ínfero, com muitos óvulos, estames numerosos, de 200 a 300, e o estigma fica acima dos estames. Os frutos são bagas ovoides que vão assumir coloração verde amarelada, possuem sépalas semi-persistentes e que têm sabor levemente ácido e adocicado. De modo geral, a polinização nas mirtáceas é realizada por abelhas do gênero Hymenoptera, com o pólen como o atrativo principal, sendo a polinização cruzada a mais frequente, havendo também a autopolinização. As pétalas e os estames são os atrativos para as abelhas, que são os polinizadores naturais do araçazeiro.
Na ocasião da abertura da flor, ocorre uma liberação de um odor e nesse momento as abelhas são atraídas. A abertura ocorre por volta das 5 às 6 horas da manhã, momento em que há uma intensa visitação das abelhas nas flores. A flor se abre e após esse momento de abertura, se não fecundada pelas 24 horas posteriores, ela vai murchar e cair. No araçazeiro, a flor não se encontra receptiva em pré-antese. Para realizar a polinização cruzada manual no araçazeiro, deve-se primeiro observar botões em pré-antese que tem esse rasgo nas suas sépalas, que são fundidas, e realizar a emasculação, que é a retirada cuidadosa dos estames. Sempre cuidando para que não haja dano físico ao estigma, que só estará receptivo por ocasião da abertura da flor. Então hoje, se houver contato desse grão de pólen que está nesses estames com esse estigma, não ocorrerá a fecundação em função da receptividade do estigma. Após retirar todos os estames da planta, deve-se retirar cuidadosamente todos esses estames, a fim de evitar a autopolinização e permitir que ocorra a polinização cruzada no dia posterior, que é o momento que a flor se abriria. Retirando-se cuidadosamente, até mesmo para não ocorrer essa destruição das pétalas, mas mantendo-se uma boa retirada dos estames, efetua-se depois a cobertura desse botão floral com um saco de papel. Cobre-se para evitar que abelhas, como nesse caso que a gente já pode até ver ao lado, efetuem antes da gente realizar o cruzamento, ocorra a polinização cruzada pelas abelhas ou até mesmo por outros insetos. Então deve-se cobrir e esperar até o dia posterior. Como no dia anterior, no momento da pré-antese, foi realizada a emasculação nesse botão floral e o mesmo foi coberto com esse saco de papel para protegê-lo, hoje retiramos no dia posterior, após 24 horas de realizar a emasculação da flor, retira-se o saco de papel e vai colocar o estigma dessa flor em contato com as anteras de outra flor, realizando-se assim a polinização. Nesse momento, realizamos a polinização cruzada manual. Deve-se cobrir novamente com um saco de papel para também evitar que outros insetos, outras visitações de outros polinizadores ocorram e deixar fechado até 8 dias ou até mesmo até o pegamento. A propagação do araçazeiro pode ser feita por sementes ou por métodos vegetativos.
Com exceção do Fisídeo cateliano, Fisídeo firmo e Fisídeo guianense, as demais espécies do araçá não possuem estudos sobre as técnicas produtivas ou sobre sua biologia floral e reprodutiva. Não há estudo ainda sobre a erosão genética do araçazeiro. Porém, presume-se que tem uma certa perda em função da degradação dos ecossistemas. O banco de germoplasma in situ é quase desconhecido e ex situ é quase inexistente. Mesmo sendo uma frutífera com elevada versatilidade, o araçazeiro ainda não possui uma expressão econômica na fruticultura e ainda também não há pomares comerciais com araçá. Torna-se necessário a conservação e o desenvolvimento de pesquisas na área de recursos genéticos, de melhoramento, de propagação, de adubação mineral, de práticas culturais e de processamento industrial, para melhor explorar a cultura. Apesar de já existir algum conhecimento sobre as espécies citadas anteriormente, que é o Fisídeo cateliano, Fisídeo firmo e Fisídeo guianense, são necessários desenvolver ainda um manejo adequado para explorar melhor e ampliar o uso da cultura.